aí, gente, qual que é o resultado dessa conta, né? Que não fecha muito, assim. Qual que é o impacto disso, assim? Eu não sei como está na empresa de vocês, mas, assim, acho que 100% das reuniões que a gente participa hoje, né, Bela, com as empresas, e quando a gente vai começar um projeto, a gente sempre faz essa contextualização para entender o cenário da empresa, por que aquela empresa está chamando a gente lá para dentro. O cenário é muito parecido, assim. Primeiro, uma altíssima rotatividade de funcionários, baixa produtividade, diminuição na qualidade da entrega, um ambiente hostil, altos custos com demissão e contratação, treinamento, né? E aí tem um negócio super interessante que quando uma pessoa ela é diagnosticada com burnout dentro de uma equipe, eu não sei se na equipe de vocês isso já aconteceu, para a gente até poder discutir aqui se isso faz sentido ou não, esse é um dado de uma pesquisa, existe um efeito dominó. Então, se uma pessoa ela é diagnosticada e ela levanta a mão lá e fala, olha, eu estou com burnout, é como se aquilo desse uma autorização para outras pessoas da equipe também falarem. Então, sempre precisa de uma primeira pessoa para que aquela situação seja revelada, assim. E aí o impacto disso dentro da empresa é muito nocivo, né? Assim, especialmente para relacionamento dentro da equipe. E aí a gente entra, então, no porquê que a gente resolveu fazer essa pesquisa. Acho que, assim, muito por causa desses... A gente vem estudando esse tema, né, há quase 6 anos, e mesmo antes da pesquisa, a gente já sabia que os números iam ser muito doídos, e também, né, pela nossa prática dentro das empresas, o que a gente entrega e como que a nossa grande pergunta é, bom, então como que a gente pode tornar essa nossa entrega uma entrega que tenha um impacto na cultura da empresa, que a gente achava que é esse o ponto que está faltando, assim, a gente está apostando em muitas ações emergenciais, mas a gente não está transformando a cultura. E aí a gente queria descobrir nessa pesquisa, bom, então por onde a gente começa a transformar a cultura? E a gente já vai chegar lá. Então, a gente... o que a gente descobriu, assim, em relação a esses 4 temas? Então, em relação ao burnout, o que a gente descobriu? Primeiro que, assim, esse círculo maior que vocês estão vendo aqui, que é esse rosinha, ele diz o seguinte, que a grande maioria das pessoas, 44,2%, acha que teve um burnout, mas não buscou por um tratamento médico. Então, a pessoa, ela não tem um diagnóstico comprovado, mas ela acha que teve um burnout. Daí a gente passa para esse outro número aqui, que é bem assustador, que é esse laranja. 12,6% teve um diagnóstico comprovado por um médico. E aí depois a gente vem para esse número aqui, ó, que está em azul. 11,6% não sabe se teve um burnout. E aqui, 25,1% não teve um burnout, mas conhece pelo menos uma pessoa que teve, e apenas 6,5% dos respondentes não teve e não conhece alguém que teve. E aí, gente, qual que é a primeira coisa que chama atenção aqui para a gente? É esse número de 68% que a gente já tinha falado. Quando a gente soma as pessoas que acham que tiveram, as que tiveram um diagnóstico comprovado e as que não sabem se tiveram, assim, a gente faz um pouco essa reflexão, né? Ainda que, por exemplo, eu saiba que eu tenho alguns sofrimentos emocionais relacionados ao trabalho, eu sinto ansiedade, eu sinto preocupação, eu tenho uma clareza de que eu nunca tive um burnout. Então, se a pessoa ela não sabe se teve, é porque ela tem um sofrimento importante relacionado ao trabalho. Ela tem sintomas, né? A gente recebeu muitos relatos, a maior grandeza desse relatório são os relatos que a gente recebeu, e nos relatos a gente olha as pessoas trazendo sintomas, o que elas sentem no dia a dia. Insônia, falta de ar, questões na pele, começam a aparecer, né, todo tipo de problema na pele, queda de cabelo, falta de concentração.
Então, quando a gente olha, infinitos outros, quando a gente olha para isso, assim, a pessoa ela fala assim, eu acho que isso pode ser burnout, mas eu não tenho certeza. E aí, esse número, essa soma, nos traz para um número assustador de 68%. Então, gente, a gente está falando de quase 70% das pessoas dentro das empresas estão com sofrimento importante, assim. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí, então, a gente foi tentar entender um pouquinho, então, o que são as relações dentro das empresas? Qual que é a importância das relações no nosso trabalho? E aí essa pergunta parece quase boba, né? Quando a gente montou esse formulário, a gente pensou nessa pergunta, a gente falou, puxa vida, mas a gente já sabe que as relações são importantes, né? Ela parece quase boba, mas quando a gente vai se debruçar nos relatos, a gente vai começar a entender que, assim, se a gente tem um problema grande de sofrimento emocional relacionado ao trabalho, aqui começa a gente ter uma ideia de como que a gente olha para isso, como que a gente começa o que poderia ser um antídoto para isso. Por quê? 82,5% das pessoas declaram que as relações são muito importantes. E isso a gente não tinha muita dúvida. A gente achava que esse número ia ser alto mesmo. 14% das pessoas importantes, 2,5% às vezes importante, 1% só pouco importante. Mas o que a gente quando a gente olha para os relatos, o que a gente descobre? Que as relações, elas são um pouco assim, por onde as pessoas escapam desse sofrimento. Então, a gente recebeu relatos dizendo, o cafezinho é o que salva. A gente recebeu um relato maravilhoso de uma pessoa dizendo que tinha um grupo de WhatsApp chamado Os Sobreviventes, que elas poderiam falar sobre a liderança delas. A gente recebeu relatos falando das pessoas falando que metade do salário são os amigos. Então, a gente começou a perceber que, se a gente quiser começar a mudar esse ambiente, essa percepção desse ambiente de trabalho, a gente vai ter que cuidar desse negócio chamado relações. E aí, como é que a gente cuida disso? Vamos dar mais um passo aqui, para olhar para o número da pesquisa, para a gente poder começar a pensar em como é que a gente cuida disso. Então, a gente foi para a nossa terceira pergunta, que é sobre sentido do trabalho. Então, a gente perguntou assim para as pessoas, se você ganhasse uma quantia de dinheiro, se você tivesse uma quantia de dinheiro que seja suficiente para você não precisar mais trabalhar. E aí a gente não colocou uma quantia específica, porque essa quantia varia para cada pessoa, né? Talvez para uma pessoa que ganha muito dinheiro, essa quantia precisasse ser um número enorme. Mas, bom, é uma quantia de dinheiro assim, ó, você não precisa mais trabalhar, assim, seu custo de vida está garantido para o resto da vida. O que você faria? E aí, aqui a gente começa a se surpreender na pesquisa. Por quê? 59% das pessoas mudaria de trabalho. É um número importante. Isso quer dizer que ela está um pouco satisfeita com o trabalho que ela está exercendo hoje. Mas só 11% das pessoas pararia de trabalhar. 11% trabalharia no mesmo lugar. E aí, o que é mais interessante nessa pesquisa, de novo, é o que a gente encontrou aqui nesse número que está representado por esse círculo laranja. 19% das pessoas trouxeram outras respostas. Então, a gente deu a possibilidade da pessoa contar o que ela faria. E aí, ela disse assim, olha, eu compraria um sítio e iniciaria uma horta orgânica para poder distribuir, entregar a cesta orgânica para as pessoas. Eu pararia de trabalhar durante 2 anos para poder me dedicar mais aos meus filhos. Começaria uma formação, um curso de psicologia para poder ajudar as pessoas. Eu faria um projeto social. E aí, o que a gente percebe nessas respostas é assim, que todas as possibilidades, não tem nenhuma que não dá trabalho, e que não dê muito trabalho. Porque vocês imaginem estudar psicologia 5 anos, às vezes é período integral, você tem que fazer estágio, né, para você se formar.
Imagina comprar um sítio e montar uma horta orgânica, né? Você vai ter que estudar aquilo, olhar para aquilo. Filhos nem se fala, né, gente? O trabalho, assim, esse trabalho relacionado ao cuidado. Então, o que a gente percebe aqui? Que existe uma insatisfação, sim, com esse lugar onde eu trabalho hoje, mas não existe uma insatisfação ou um desejo que a gente não quer tirar o trabalho na nossa vida, a gente quer, pelo contrário, a gente quer ser útil, a gente quer buscar um trabalho que tenha sentido. E aí, isso aparece também na nossa próxima pergunta, que a gente foi entender, bom, então tá, a gente entendeu que a situação, que o sofrimento emocional está alto, que a situação está difícil, mas o que então que a gente quer? Que empresa é essa que a gente quer? Quais são as coisas que a gente quer mudar? O que a gente mudaria se a gente estivesse lá nessa altíssima liderança? E aí, aqui também a gente se surpreendeu de novo, porque essa pesquisa foi feita, essa pergunta foi feita da seguinte forma: a gente deu 10 opções de resposta e as pessoas elas podiam escolher os 4 itens que para ela são, assim, imprescindíveis ou os principais dentro da empresa dos sonhos delas. E aí, gente, olha que curioso. Remuneração acima da média está em 7º lugar. Pacote de benefícios atrativos está lá no final, só 2,5% das pessoas responderam isso. E aí, o que a gente vê aqui? Em segundo lugar, o que a gente viu na pergunta anterior, que ter um trabalho ter um trabalho significativo, um trabalho que faça sentido, é muito importante. Flexibilidade no horário de trabalho é muito importante. Liderança parceira, a gente já vai chegar nesse ponto, que para a gente é a principal descoberta da pesquisa, é muito importante. Um ambiente acolhedor aos erros e acertos, não só aos erros, é muito importante. Então, gente, basicamente, o que a gente descobriu é que essa empresa dos sonhos é uma empresa humana, digna, né? Assim, basicamente, o que a gente descobriu é que a gente está querendo só voltar a algumas casas, né? Claro que isso aqui considera que a pessoa tenha um salário digno, que ela, né, assim, considera assim, uma vez que ela tem um salário que dê conta de bancar a vida dela, aquilo não é a coisa mais importante. Ter uma remuneração acima da média não é a mais importante. Não é que a remuneração não é importante, né? Mas antes do dinheiro vem outras coisas. Antes do dinheiro vem o que eu estou entregando da minha saúde e da minha qualidade de vida para essa empresa. E aí, isso nos traz a um número assim, que para a gente foi bem... esse foi um número que surpreendeu bastante a gente, porque como a gente trabalha com isso, né, e nós estamos, né, diariamente conversando com as empresas, o que a gente nota é que esse tema é um tema que vem ganhando importância dentro das empresas, cuidar da saúde emocional e da saúde mental das pessoas. Né, as empresas têm conversado com a gente, né, a gente tem visto muitos novos movimentos, né, na internet falando sobre essa nossa relação com o trabalho. Então, a gente achou que esse número aqui ia ser baixo, assim. Mas o que acontece? Ainda que as empresas estejam investindo mais em cuidar da saúde mental, as pessoas não percebem isso. Então, 65% das pessoas não notam um aumento em investimento em projetos que promovem melhorias na saúde emocional dos funcionários. E esse número, ele é surpreendente. Assim, o que a gente lê desse número? Que é assim, ainda que a empresa esteja olhando para o plano da academia, yoga dentro da empresa, ginástica laboral, falando de comunicação não violenta, palestra de ansiedade, tudo isso está permeando muito o nosso ambiente de trabalho. Ainda assim, na experiência da pessoa, na experiência do dia a dia daquela pessoa, aquilo não tem um efeito, assim, na diminuição do mal-estar dela relacionado ao trabalho. Então, a gente começa a se perguntar, acho que um dos grandes insights que a gente tem nessa pesquisa será que a gente está resolvendo o problema certo? Essa é uma frase de um artigo da McKinsey,
que traz o quanto a gente está tentando resolver esse grande sofrimento emocional dentro das organizações com ações muito pontuais, né? E não que essas ações pontuais não sejam importantes, mas a gente só vai começar a resolver o problema certo quando a gente começar a olhar para a cultura. Como é que a gente transforma a cultura dessa organização, né? Teve alguém que falou hoje, assim, do quanto, muitas vezes, a empresa, acho que foi a Débora, quantas vezes aquela pessoa é muito orientada para resultado. A gente vai ter que olhar para isso, assim, né? Porque isso é cultural, né? Uma empresa que é muito orientada para resultado, e a gente não está dizendo que o resultado não é importante, mas não existe resultado sem saúde emocional. É isso que a gente está vendo, assim. Se a gente não parar para olhar para isso, isso já está acontecendo, né? Tem uma pesquisa que diz que a cada $1 investido em saúde mental das pessoas, $4 voltam para a organização. Então, se a gente não começar a se ligar nisso, assim, a gente vai começar a perder, já estamos perdendo produtividade e resultado, que é o que mais importa, muitas vezes, para a alta liderança. Então, assim, aí, bom, a gente chega nesse ponto, né? Para começar a resolver o problema certo, a gente vai precisar começar a olhar para a cultura. Como que a gente faz isso? Como que a gente começa a fazer isso? E aí a nossa grande aposta, isso que a nossa pesquisa mostra, a pesquisa da Gallup de 2023 chega nessa mesma conclusão, e isso que a gente vê na nossa prática no dia a dia dentro das empresas. A gente precisa começar a treinar a liderança para uma liderança parceira, né? Esse termo aparece muito na nossa pesquisa, né? Então, as pessoas não esperam de um líder e de uma líder que essas pessoas tenham todas as respostas, ou que sejam pessoas que digam sempre sim, ou que sejam boazinhas. Não, elas esperam parceria. Como é que eu tenho uma pessoa ali do meu lado que está junto comigo, assim? E aí, como é que a gente treina uma liderança parceira? Aí a gente entra nesse tema, né? Toda essa introdução para a gente entrar, quase como assim, a gente precisa justificar por que falar de equilíbrio emocional é importante. Porque quando a gente fala de equilíbrio emocional, a gente está treinando um negócio que escuta, consciência das nossas emoções, para a gente não virar aquele líder da cena que a gente viu, de The Office. Especialmente além da consciência, né? O que a consciência emocional traz? Uma diminuição da reatividade, né? Que é o que ele poderia ter feito ali na cena. Ele faz uma brincadeira, que já é tipo um desequilíbrio total, assim, cognitivo, ele faz uma brincadeira, a pessoa devolve aquilo, bate nele, um gatilho de raiva, e ele, porque ele não sabe não reagir, ele bate de volta. Então, essa consciência traz uma diminuição da reatividade, qualidade de atenção, qualidade de empatia, escuta, alegria, gente, que é um negócio que está faltando tanto dentro das empresas, alegria, sabe? Isso tudo dá para cultivar, isso tudo está dentro desse pacote de equilíbrio emocional. Então, essa tem sido a nossa aposta, sabe? Treinar uma liderança para ser uma liderança parceira é treinar uma liderança para cultivar habilidades muito mais importantes do que habilidades técnicas, não é que as técnicas não sejam importantes, mas se você está numa posição de liderança, as pessoas esperam muito mais do que você saber resolver o problema para ela, né? Porque muito provavelmente você tem uma equipe que entende da parte técnica, ela espera que você seja uma liderança parceira que caminhe pela empresa a partir dessas qualidades, dessas habilidades, né? Consciência, atenção, escuta, empatia, compaixão, alegria, equanimidade, né? Assim, imparcialidade, que é conseguir olhar para todo mundo ali dentro, para as necessidades de todo mundo, né?